Olá, povo lindo de Deus. Eu não posso chamá-los de outra maneira, porque é assim que eu creio e é assim que eu vou tratar vocês. Todo o povo lindo de Deus que me segue aqui e nos outros canais que eu atuo, eu quero agradecer a vocês pelo apoio que vocês têm me dado. Eu vou fazer agora uma série de vídeos curtinhos para vocês se deliciarem melhor com a palavra de Deus, interpretada de uma forma bem diferenciada, interpretada assim em nível de graça sobre graça. E eu quero que vocês aprendam bastante sobre a graça do nosso Deus. E hoje o tema que eu coloquei é sobre o templo ser chamado de casa de Deus, de santuário de Deus, né? É um erro, não é. A palavra de Deus no Antigo Testamento, sim. O templo era chamado de casa de Deus, porque o templo representava a presença de Deus entre o povo. Quando Jesus veio, cumpriu toda a lei, acabou com a lei. Romanos 10:4 vai dizer que Jesus Cristo é o fim da lei, e foi o próprio Jesus quem deixou para nós esse conceito de que acabou o templo feitos por mãos humanas como casa de Deus. Acabou-se esse conceito no Novo Testamento. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá na primeira carta dele para os Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas. Na Bíblia tem registrada 2, mas acredita-se que de certeza pelo menos 3 ou 4 ele tem escrito. Lá no capítulo 3, do versículo 16 ao 17, o apóstolo, chamado aos gentios, vai dizer assim, ó: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E olha só, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Queridos, eu fico pensando como é que o homem deixou de aproveitar, deixou de se apossar de tantas coisas maravilhosas que Deus fez por ele, fez por nós. Quando é que o homem deixou de se apossar disso? Vocês viram? Se alguém vos destruir, Deus o destruirá, porque sois santuário dele, santuário sagrado. E nós deixamos de tomar posse dessas verdades e começamos a chamar lugares de santuário de Deus. O apóstolo não falou essas palavras de si mesmo. Não, Jesus já tinha deixado esses ensinamentos. Certa vez, numa conversa com a mulher samaritana, uma mulher que tanto ela quanto seu povo viviam tristes, viviam sofridos, viviam abandonados, se sentiam imundos mesmo pelos judeus. E uma das amarguras do povo judeu, do povo samaritano, era justamente essa: o templo havia ficado no Reino do Sul e eles, como Reino do Norte, ficaram sem templo. Só que aquela mulher disse para Jesus, e isso abriu o seu coração para ele, e aquele povo lamentava, achando que com isso estava com a falta de Deus. Então Jesus vira para aquela mulher e diz o seguinte: mulher, dias virão em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Atentem que Jesus já se referia àqueles dias no ano 70, quando o templo viria abaixo, quando os montes daquela cidade já não seriam mais deles. Porque quando Jerusalém foi destruída, os romanos tomaram a cidade toda, aquele povo ficou sem cidade, sem terra. Então atentem que Jesus se referia à derrubada do templo que aconteceria no ano 70 daquela era de Jesus, daquela geração que Jesus disse que não passaria até que todas as coisas acontecessem. Então vejam, dali em diante, do ano 70 em diante, acabaria a ideia de templo de pedra. Jesus disse: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, porque será destruído. Daquele tempo em diante não teria mais essa ideia. Era o templo da graça de Deus,
que estaria sendo, então, estabelecido aqui nessa terra. E a lei se desvanecendo. O véu da lei indo embora, como o apóstolo Paulo fala, era a graça chegando e a lei se desvanecendo. E Jesus completa, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nesse texto Jesus ainda diz, é o Pai que os procura. Não somos nós que procuramos, então por que ficar procurando Jesus de templo em templo? O templo existe, não era para existir, mas hoje existe, é para congregação do povo, é para o povo se congregar, é coisa do povo. Mas não que é lá que você vai para adorar a Deus. Se você não for um verdadeiro adorador, se Deus não te encontrar como ele busca, não adianta você ir a templo feito por mãos de homens. Isso é ilusão. Não deixe, meu querido, que ninguém te convença que pelo fato de não frequentar a templos, você está em falta com Deus. Não deixe. Se você sentir desejo de ir lá, congregar com os irmãos, abraçar os irmãos, comunhão dos santos, estar junto com os irmãos, tudo bem, mas não precisa nem ser em templo, pode ser numa casa, qualquer lugar onde esteja o povo de Deus reunido, ali a igreja do Senhor está. Não podemos deixar que ninguém diga, porque ninguém que tenha interesse em ver templos cheios, diga-nos que você precisa ir, porque senão você está em pecado, você está em falta. Não deixe isso acontecer. Viva na graça, meu amado. Viva na graça. Graça sobre graça. Já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos.